A realização de eleições isoladas, antigamente a gente chamava de eleições solteiras, apenas para a presidência, é um grande risco, porque torna mais fácil a ascensão ao poder por parte de aventureiros sem base partidária. A única eleição isolada para a presidência que nós tivemos pós-88 foi a eleição em que Collor venceu sem partido, né? E deu no que deu. Então, não me parece ser uma proposta adequada, porque ela não resolve. Eu acho que é mais um dos atos de vingança que estão na praça e tende a agravar a crise ao invés de resolvê-la, né? Até porque pode abrir o caminho para uma candidatura extremista. Não adianta apenas e tão somente fazer uma eleição solteira da presidência da República quando nós sabemos que a crise de legitimidade dos mecanismos de representação não atinge só a presidência da República, mas também todo o Congresso Nacional. É só verificar hoje em dia também que o próprio presidente da Câmara dos Deputados tem uma rejeição altíssima, né, diante do povo brasileiro, dado que ele é hoje acusado de praticar atos incompatíveis com aquilo que se espera de um representante, né, legislativo e, sobretudo, né, de um presidente de uma casa legislativa como a Câmara dos Deputados. Se a crise chegar a um ponto sem retorno, de impasse institucional, talvez a ideia de eleições gerais seja uma ideia factível, seja uma ideia saudável. Porque, repito, a crise de legitimidade não está só no Executivo, que cometeu um estelionato eleitoral evidente. Ela está profundamente no Legislativo, que tem mais da metade dos seus membros, né, submetidos à investigação ou processos autorizados pelo Poder Judiciário. Se trata, né, de debater a questão de convocação de novas eleições para, de certo modo, renovar a legitimidade do poder estabelecido e instituído no Brasil, né, o Legislativo também deve ser objeto desse debate e dessas novas eleições. É uma crise sistêmica e uma velha lição que vem dos tempos da Revolução Francesa, do abade Emmanuel de Sieyès, né, nos diz que se há uma crise incontornável, né, na relação dos poderes constituídos entre si, a melhor alternativa é chamar o poder constituinte, nós, o povo, né, para que resolvamos, com a nossa deliberação livre, a crise e encontremos alternativas para a crise de legitimidade, que, repito, é nos dois poderes. É sempre muito perigoso, né, esse momento de conflagração social e de hostilidade política, justamente porque nessas horas que as soluções mágicas costumam aparecer, né, quando nós sabemos pela experiência que é através das instituições, através do respeito da legalidade, através do cumprimento da Constituição, que as soluções adequadas à pacificação dos ânimos, à serenidade dos ânimos, né, é só assim que as condições necessárias ao fim da hostilidade política podem ser estabelecidas, e não através da ruptura com a legalidade, da ruptura com a Constituição e, portanto, né, do culto à personalidade acima das instituições e das leis vigentes em um determinado país. A convocação de eleições gerais pode abrir um precedente perigoso, né, ao processo eleitoral no Brasil, que é justamente o fato de se resolver qualquer crise política convocando novas eleições. Eu, particularmente, ainda que reconheça que a crise seja grave, no momento que vivemos, costumo defender e defendo hoje, que as eleições se realizem como previsto no nosso calendário eleitoral em 2018. É impossível nós discutirmos, né,
um novo processo eleitoral, uma nova representação política, sem nós discutirmos a própria representação que a sociedade brasileira faz dela. Ou seja, sem nós discutirmos a questão mais sensível, uma das mais sensíveis à sociedade brasileira hoje, que é a hiperconcentração de meios de comunicação, né, que existe no Brasil, talvez das mais concentradas mídias de que se tem notícia no mundo hoje, é a brasileira. Discutir reforma política é também discutir reforma, né, da comunicação no Brasil. Reforma dos mecanismos de difusão e distribuição da informação no país. Né? Não dá para discutir a representação política ou a crise da representação política se nós não discutirmos uma outra crise pela qual o Brasil passa e que não se discute no Brasil, que é a crise da representação da imagem da sociedade brasileira, né? Que é uma representação muito parcial, porque concentrada nas mãos de pouquíssimos grupos econômicos. A reforma política, se ela é bem intencionada, ela tem que ter como objetivo aumentar, né, a intensidade da influência da opinião popular, né, e do controle popular sobre os poderes constituídos, porque o povo é o poder constituinte. Qualquer reforma pelo alto tende a ser feita a favor dos representantes contra os representados. É impossível discutir reforma política se nós não discutirmos questões, né, que atravessam os três poderes. Por exemplo, questões relativas à gestão dos recursos e dos bens públicos. A gente tem notícia que não é só no Executivo e no Legislativo em que há péssima gestão de recursos públicos. A gente tem notícia que o Judiciário também é um poder, talvez o poder, né, que pior empenhe os recursos públicos à sua disposição. Temos um Judiciário hoje que tem dotação orçamentária muito superior, em termos proporcionais, a judiciários de países como a Alemanha, né? A dotação orçamentária, proporcionalmente falando, que cabe ao Poder Judiciário no Brasil é mais de 100% superior, proporcionalmente falando, do que a dotação orçamentária do Judiciário alemão. Então, temos um Judiciário, né, que também, e essas são as notícias que temos, não tem práticas de gestão de recursos públicos lá muito republicanas, né? Está mais do que demonstrado isso. Há uma série hoje, uma parte do Judiciário, não é toda, evidentemente, até uma parte minoritária, mas há uma parte do Judiciário que recebe e muito acima do teto constitucional determinado para os vencimentos dos três poderes, né? Isso para não falar de determinadas obras que o Judiciário faz, determinados palácios de justiça que o Judiciário constrói, com, digamos assim, critérios de luxo muito superiores às necessidades do próprio Poder Judiciário e da população que é, digamos assim, beneficiária, né, da atividade jurisdicional. Então, reforma política no Brasil não pode vir... É um tema extremamente complexo, porque ela não pode se vincular exclusivamente aos mecanismos eleitorais. Porque o problema da representação política não diz respeito só a mecanismos eleitorais, se nós vamos adotar sistema proporcional ou sistema distrital de eleição. Isso é muito pouco. Isso é reduzir a uma parte ínfima do que é a reforma política no Brasil, né? Não dá para discutir reforma política no Brasil sem discutir financiamento de campanha. É impossível, né? Isso é fundamental. Não dá para discutir reforma política sem discutir a democratização dos partidos políticos. Nós estamos vivenciando hoje, pela mídia internacional, pela mídia norte-americana, um processo muito interessante de escolha de candidatos à presidência da República, que são as primárias. Lá, os eleitores americanos escolhem os candidatos à presidência da República. Aqui, como nós sabemos, os partidos políticos se fecham e a maioria deles, né, escolhe seus candidatos em decisões de cúpula, sem consulta de suas bases partidárias. A gente precisa tomar cuidado com índices de pesquisa de opinião, de popularidade. Eu sou um pouco cético em relação a eles, porque esses índices variam muito de acordo com o clima do país. Amanhã, se a coisa melhorar, se o clima político melhorar, né, se o grau de hostilidade
refrear, for reduzido, né? For refreado, for reduzido, certamente esses índices se modificarão. Então a gente não pode também, nós não podemos pensar o país a partir de pesquisas de opinião que retratam um momento muito específico, né, do país, e não efetivamente aquilo que vem sendo, né, prática corrente no Brasil.